progresso e os avanços tecnológicos melhoraram a vida da humanidade. O problema é o lixo deixado pelo caminho ao longo dos séculos. Como transformar bilhões de toneladas de resíduos urbanos em energia e riqueza? Isso é possível? O que diz a Política Nacional de Resíduos Sólidos e como ela irá afetar o nosso cotidiano? O que é logística reversa? A resposta para essas e outras perguntas você vê a partir de agora no Trilhas do Brasil. No mundo ocidental, estima-se que cada pessoa produza, em média, 500 quilos de lixo por ano. No Brasil, essa taxa fica em torno de 376 quilos por pessoa por ano. Quanto mais rico o país, mais resíduo urbano ele produz. E essa montanha de lixo tem que ir para algum lugar. E aí começam os problemas. No Brasil, a grande maioria das cidades não trata de forma adequada o lixo que produz. Sobrou, joga fora. Afinal, lixo é algo que não precisamos e não queremos ter por perto. Até porque faz mal à saúde e ao planeta. O lixo é tão velho quanto a humanidade. A diferença é que nem sempre foi um problema. Como este triste exemplo. A cerca de 30 quilômetros de Goiânia fica a pequena Bonfinópolis, um município com economia baseada em serviços e na agropecuária. Uma cidade pacata, mas com sério problema, comum a muitos municípios brasileiros. O lixo produzido pelos 7.500 moradores é jogado a céu aberto em um lixão a cerca de 3 quilômetros da cidade. Não existe por aqui qualquer controle de acesso e pelo caminho na estrada de terra que liga Bonfinópolis a Caldazinha, sacos de lixo e um rego d'água com forte mau cheiro denunciam o que vamos encontrar pela frente. O problema comum a 1.688 municípios brasileiros que possuem lixão foi denunciado em janeiro deste ano e fiscais da Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Goiás foram até o local acompanhados da imprensa. Em 2009, o município chegou a receber uma advertência por conta do problema, mas 3 anos depois, nada mudou. Na área de 20 mil metros quadrados, encontramos todo tipo de lixo misturado. Restos de alimentos, objetos que poderiam ser reciclados, seringas e resíduos hospitalares. E no meio de tudo isso, uma família de porcos vive sem ser incomodada. O chorume líquido produzido pela decomposição do lixo se junta à água da chuva, formando pequenas lagoas onde os animais se refrescam. Esta água suja escorre pela estrada, contaminando o lençol freático e os córregos da região. Todo esse chorume que está escorrendo dessa área, com esse período de chuva, está chegando a uma grota que tem logo aqui próximo e, consequentemente, chegando no córrego próximo. A contaminação do lençol freático por parte dessa piscina é de chorume, porque está coletando e elas não estão preparadas para receber esse tipo de resíduo que tem. Ou seja, a água entra e só facilita a percolação no solo, a entrar e contaminar o lençol freático. Verificamos aqui a disposição de resíduo hospitalar nessa área. Essa área do lixão não tem controle de acesso, temos aí animais dentro desse perímetro aqui, alimentando desse lixo jogado aqui nessa área. A Prefeitura de Bonfinópolis foi multada pelos fiscais da SEMAR em R$ 85 mil por conta da disposição inadequada de resíduo e contaminação do meio ambiente, além de receber mais uma advertência. O município terá que apresentar projeto de recuperação da área, utilizada como lixão há mais de 20 anos. Já foi lavrado um documento de advertência anteriormente
para essa área aqui específica, mas a prefeitura não tomou as devidas providências. Recebeu um auto de infração e será feito aí um documento de embargo dessa área para que ela não coloque mais resíduo nessa área, e dentro desses autos será solicitado também um plano de recuperação de áreas degradadas, onde nesse plano vai contemplar todo o período que isso aqui vai ser recuperado e assim minimizando o dano ambiental nesse local. E o que mais espanta no caso de Bonfinópolis é que o município não precisava entrar para a estatística dos que possuem lixão. O aterro simplificado está pronto desde 2009 e fica no quilômetro 22 da GO 010, a 7 quilômetros da cidade. A estrutura, com 1.500 metros quadrados de área construída, possui licença de funcionamento expedida pela SEMAR em 2010 e novamente em junho de 2011. E está pronta para receber e tratar o lixo e o chorume corretamente. Mas o nosso secretário de transporte, juntamente com o prefeito, sempre vem fazendo compactação e fiscalizando. A gente tem um problema ali na região com alguns moradores mesmo, que o prefeito mandou cercar tudo ali com um alambrado, com retenção para animal, com choque elétrico, mas os moradores da região temem em cortar para estar utilizando o lixão ali. Desde 2009 a gente começou as obras, em 2010 as obras já estavam concluídas. por que ele não está operando até agora? Aguardava-se licença ambiental que foi realizada através da SEMA, de Goiânia, Secretaria Estadual, em junho de 2011. E mesmo assim, ó, de junho para cá, ele não está funcionando, funciona no lixão, em condições precárias, poluindo o meio ambiente, correndo risco de vida para as pessoas que moram na redondeza. Por que até hoje isso não foi feito? Devido à falta do caminhão coletor que faz a comprensa no nosso município, que a prefeitura, junto com a FUNASA, já conseguiu os recursos no valor de 250 mil, para esse caminhão estar chegando. No mais tardar, eles disseram para a gente uma semana, mas a gente está mediando um mês para estar chegando. Dos 246 municípios goianos, apenas 11 possuem aterro sanitário ou aterro simplificado licenciado. Mas destes, vários não estão funcionando, caso de Bonfinópolis. A fiscalização da SEMAR atua mediante denúncia na ouvidoria ou denúncia do Ministério Público. E a realidade goiana é que 90% dos municípios utilizam lixões e o prazo para os municípios implantar o aterro sanitário termina daqui a 2 anos. Fiscalização nesses locais somente quando há denúncia? Quando há denúncia e quando a própria prefeitura procura a SEMAR para regularizar a área. Qual a diferença entre lixão e aterro sanitário? Em 1 minuto, Trilhas do Brasil volta já. A Política Nacional de Resíduos Sólidos prevê a extinção de lixões como o de Bonfinópolis até 2014 e determina a criação de aterros sanitários em todos os municípios brasileiros. Ou seja, todas as cidades deverão tratar e dar destino adequado ao lixo que produz. E o melhor, os aterros sanitários podem e devem gerar emprego, renda e riqueza para as cidades. Segundo o IBGE, há 12 anos, 64% dos 5.565 municípios brasileiros jogavam todo tipo de resíduo em lixões, como o de Bonfinópolis. A situação atual está um pouco melhor. Segundo o Panorama dos Resíduos Urbanos, elaborado pela ABRELP, Associação Brasileira de Empresas de Limpeza Pública e Resíduos Especiais, mais de 2.100 municípios brasileiros possuem aterro sanitário. Pouco mais de 1.700 aterro controlado ou simplificado e quase outros 1.700 possuem lixões. Estes números são de 2009. E qual a diferença entre lixão, aterro simplificado ou controlado e aterro sanitário?
Os lixões são terrenos que não passam por nenhum controle, onde todo tipo de resíduo é acumulado a céu aberto, contaminando o solo, o lençol freático e causando problemas de saúde na população. Sem falar em tragédias, como a ocorrida em abril de 2010 no Morro do Bumba, em Niterói, no Rio de Janeiro, uma favela construída sobre um antigo lixão. No aterro sanitário, o terreno passa por uma rigorosa preparação. Um tipo de plástico muito resistente cobre o lugar para proteger o solo e o lençol freático. Possui sistema de drenagem para a captação do chorume e dos gases gerados na decomposição. O lixo é depositado em camadas, sempre intercalado com argila, e quando atinge determinada altura, o terreno não pode mais ser utilizado. O morro que se forma recebe outra manta plástica para impedir que a água da chuva espalhe os resíduos e, por fim, recebe vegetação, como é feito no aterro sanitário de Goiânia. O lixão é uma modalidade totalmente inadequada, a gente não tem critérios de escolha da área, existe a contaminação do lençol freático, existe a probabilidade de geração de doenças advindas dessa disposição inadequada, contaminação do solo, existe normalmente pessoas que trabalham diretamente ali no lixo, e o aterro sanitário não, ele tem um critério para a escolha da área, ele tem um sistema de contenção da contaminação do lençol freático e do solo, tem a coleta e o tratamento do chorume, normalmente a coleta e a disposição desse chorume em local adequado. O aterro sanitário simplificado e o aterro sanitário normal, ele se diferencia pela estrutura, pelo tamanho da estrutura, vamos dizer assim. No aterro sanitário simplificado, existe a possibilidade de impermeabilização da trincheira, que é o local onde faz a disposição do lixo, com argila. Ao invés da manta, que a gente sabe que é uma manta de polietileno de alta densidade com um custo elevado. Então, o município ele pode trabalhar com a ideia da impermeabilização com argila ao invés da manta, o que já diminui o custo de implantação inicial. No caso de um aterro sanitário, pelos moldes da ABNT, da norma 8419, é necessário a implantação da trincheira com a impermeabilização da manta. O que não pode ser reaproveitado ou reciclado não precisa ficar enterrado e esquecido. Os aterros sanitários podem gerar renda. O chorume, líquido escuro e poluente que sai do lixo, vira água limpa de novo, após passar por um complexo sistema de filtragem nas lagoas de tratamento. Só não pode ser utilizada para beber. E os gases gerados pela decomposição também podem ser aproveitados e gerar energia em usinas termoelétricas. Em Goiânia, o aproveitamento do gás metano está em fase de projeto. Ainda. O que nós devemos fazer com o aterro sanitário? Se nós vamos gerar gás, gerar energia, se nós vamos trabalhar através de queima de incineração comum, se nós vamos trabalhar por biorremediação, por biogás. Então esse estudo está sendo feito pelo prefeito Paulo Garcia. Em 2009, segundo o levantamento feito pela Abrelp, foram coletados mais de 50 milhões e 200 mil toneladas de lixo no Brasil, uma média de 316 quilos por habitante por ano. Nós temos que conscientizar a população em reduzir o seu lixo, mas independente disso, o poder público tem que ser feito como o prefeito Paulo Garcia está fazendo hoje, preocupado em modernizar o aterro sanitário da cidade, para que a gente não necessite de expansão, e sim de melhoramento, de modificação, de modernização na forma de tratar, que hoje é a redução desse passivo que é depositado. Enquanto no Brasil o gasto médio por mês com limpeza urbana é de R$ 9,27 por habitante, em Tóquio é R$ 86,37. E na cidade do México, o gasto médio é de R$ 52 por habitante. Em Goiânia, a média é abaixo do nacional, é de R$ 6,31. Mas
é maior do que a maior cidade do país, São Paulo, onde são gastos R$ 6,13 por habitante por mês. Mas nem tudo está perdido. Transformação do lixo urbano em carvão pirolítico. O saldo orgânico, então, é que segue para um forno pirolítico. Então, no forno, a pirólise é um processo de transformação pelo calor, sem contato com o fogo, não é incineração. É um ambiente abafado, sem oxigênio, então não tem combustão sem oxigênio, aí vai ter uma decomposição pelo calor. Aí você cria tudo vira um pó de carvão. Com 40 minutos o lixo, depois de chegar, ele virou um carvão inócuo, assim. E aí isso é briquetado e vendido para o mercado. É muito rentável. Inclusive nós já estamos com a proposta para a Prefeitura de Goiânia para tratamento do lixo ocorrente, então carbonização do lixo ocorrente e eliminação do aterro existente. Projetos possíveis de serem executados no tratamento de resíduos sólidos, mais especificamente questão de resíduos animais, já que Goiás tem uma tradição, a questão da agroindústria, e o biogestor é uma alternativa para o tratamento desses resíduos. Uma tecnologia onde em ambiente fechado, né, e anaeróbico, ou seja, na praticamente inexistência de oxigênio, essas fezes são colocadas, né, dentro desse aparelho, propiciando uma limpeza dessa propriedade, e dentro desse aparelho biogestor de alvenaria, na maioria das vezes, essas fezes serão tratadas, transformando em gás, que é uma energia renovável para vários fins, e também o biofertilizante depois da fermentação, como um adubo natural, orgânico. Estes são apenas alguns exemplos de como o lixo pode se transformar em renda e energia limpa. Soluções previstas na Política Nacional de Resíduos Sólidos, que entrou em vigor em agosto de 2010. E que prevê, por exemplo, o fim dos lixões até 2014. Ou seja, todos os municípios brasileiros têm apenas 2 anos para se adequar à lei e dar destino correto ao lixo produzido. O que é logística reversa prevista na Política Nacional de Resíduos Sólidos e como isso irá afetar o nosso cotidiano? Em 1 minuto, Trilhas do Brasil volta já. Uma grande parte do lixo produzido por cada pessoa, indústria, empresa pode ser reaproveitado. De que forma? Fazendo a separação de cada resíduo, ou seja, a coleta seletiva, e também pela responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. Isso significa que cada empresa, indústria, comércio e nós, consumidores, devemos nos responsabilizar, cada um com a sua parte, os que vendem e os que compram e os que produzem. Mas como? Depois de 21 anos tramitando no Congresso, a Política Nacional de Resíduos Sólidos foi sancionada em agosto de 2010. A lei é um marco regulatório na área de resíduos sólidos e faz a distinção entre resíduo, ou seja, o lixo que pode ser reaproveitado ou reciclado, e rejeito, o que não é possível reaproveitar. E o mais importante, institui o princípio de responsabilidade compartilhada pelo ciclo de vida dos produtos. E isto abrange fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes, consumidores e titulares dos serviços públicos de limpeza urbana e manejo de resíduos sólidos. Um dos pontos fundamentais se chama logística reversa, ou seja, conjunto de ações para facilitar o retorno de resíduos aos seus geradores, para serem tratados ou reaproveitados em novos produtos. Isso já acontece no setor de óleos lubrificantes no país desde a década de 50 e gera emprego, renda e evita a poluição dos recursos naturais. O setor, na verdade, ele já pratica logística reversa há mais de 50 anos. Então existe um aparato, existe uma modelagem que já vem funcionando há muito tempo. Nós temos encontrado hoje, através de convênios com a ANAMA, com a ABEMA, Agência Nacional do Petróleo e o Sindifino, o suporte necessário para garantir
a destinação adequada dos lubrificantes. Entretanto, ainda há uma parcela preponderável de lubrificante que é destinado a outros fins, principalmente transformados em combustíveis para movimentação de caldeira em olaria, que é proibido por lei, e recausticadora de pneu, que é proibido por lei, beneficiamento de metais ferrosos, que é proibido por lei. Então, eu acho que falta ainda fiscalização. O Brasil hoje está recuperando cerca de 37% do volume de óleo lubrificante usado, consumido no país. É verdade que uma grande parcela dos lubrificantes, eles são incorporados aos ciclos produtivos, então não geram óleo usado. Entretanto, os 37% que nós conseguimos recuperar está abaixo da média internacional, que é na faixa de 55% a 60%. Desde o final de 2011, a Agência Municipal de Meio Ambiente de Goiânia realiza reuniões e seminários com os mais diferentes setores da economia para discutir o assunto. Afinal, é preciso estabelecer um consenso sobre a responsabilidade de cada setor. A logística reversa é um grande desafio, não só para o governo, como para a sociedade de uma maneira geral. Porque é um estabelecimento de uma responsabilidade compartilhada por algum produto. Então, a estratégia é primeiro nós chegarmos nas associações que são responsáveis pelos produtos, fabricantes, importadores, distribuidores e comerciantes. Aí, o segundo ponto é chegarmos aos representantes dos órgãos ambientais. Nós temos uma parceria muito boa com a Associação Nacional de Municípios e Meio Ambiente, a ANAMA. Nós temos uma parceria muito boa com a ABEMA, que é a Associação Brasileira de Entidades de Meio Ambiente, que são as entidades estaduais de meio ambiente, e com a própria CNI, que tem as suas filiadas nos estados. Então, o mais importante é com isso a gente conseguir chegar no consumidor. Porque se o consumidor não descartar o produto que ele tem em casa ou a embalagem corretamente, a gente não vai conseguir chegar no recolhimento, na obrigação de governo de passar lá e informar dos fabricantes e importadores de recolher. Então, é uma estratégia que não é muito simples, mas é uma estratégia de responsabilidades em cadeia de forma compartilhada. A primeira cidade nível de Brasil que está realizando aqui essa discussão e que vai implantar a logística reversa, né? Nós vamos servir aqui de um piloto para o restante do país. Durante o workshop realizado no início de fevereiro em Goiânia, representantes de 76 concessionárias de veículos receberam orientação sobre o descarte correto de óleo lubrificante, estopas, embalagens e os mais diversos resíduos produzidos pelo setor. Em Goiás, são 305 lojas de revenda de veículos. Nós temos a oficina, que no caso é onde a gente gera, né, os resíduos de óleo, de estopa e uma série de outros materiais. Várias concessionárias já têm até coleta de pilha, né, a bateria dos carros, onde devem ter uma destinação correta, lixo, vidro, uma lata, sucata, né, papel, plástico das embalagens. Então a ideia é realmente orientar tanto os titulares, né, os proprietários, como as pessoas, funcionários, gerentes de pós-vendas, que são as pessoas mais ligadas a essa geração desses resíduos. Durante as palestras, ficou claro que a logística reversa é uma forma de gerar emprego e renda com a destinação correta, o reuso e reciclagem dos mais diferentes resíduos, e todos devem fazer a sua parte. Encontramos um bom exemplo nesta oficina mecânica no setor Pedro do Vico, onde é feito o descarte correto do óleo lubrificante e das embalagens. Mesmo sem ter ideia do que é logística reversa, o proprietário da oficina armazena o óleo lubrificante neste galão de 200 litros e vende por R$ 50 para uma empresa de refino. O dinheiro, apesar de pouco, é um incentivo para o descarte correto do produto. É um incentivo para a gente juntar o óleo, né, e também não deixar o óleo ir para a rede fluvial, né? Contribuindo um pouquinho, né? Não sei se eu estou fazendo a coisa certa mesmo, né, da maneira correta, mas eu tento fazer o melhor possível.
O exemplo de Silomar deve ser seguido por outras oficinas mecânicas, principalmente porque do petróleo brasileiro são extraídos apenas de 2 a 3% de óleo lubrificante, enquanto do usado, depois de passar por tratamento, rende 85% do produto, mais barato, menos poluente e utiliza menos recursos naturais. Ele é importante e necessário para movimentar máquinas, movimentar os automóveis. A gente não chega aqui se não tiver um lubrificante, não é, para poder fazer a movimentação das máquinas. E de maneira que depois o que eu faço com esse óleo usado? O pós-consumo, para onde é que vai? As pessoas normalmente não se preocupam muito. Antigamente quem pegava resíduo entrava pela porta dos fundos, do supermercado, das lojas. Hoje a gente recebe um tapete vermelho porque o resíduo passou a ter valor econômico, o resíduo passou a impactar na vida de cada cidadão. Às vezes você pode refinar o óleo lubrificante, porque o óleo básico, que é o principal condutor do lubrificante, ele não perde as características. Então você tira os contaminantes, tira a parte degradada e o óleo básico fica intacto, com as mesmas características de um novo. É tão inteligente usar o óleo básico refinado, porque mas veja só a conta. Se você pega um óleo de primeiro refino, você tira de 100 litros, 2 a 3 litros de lubrificante. É uma fração nobre do petróleo. Você pega 100 litros de óleo lubrificante usado, esse que a gente descarta do carro, você faz 80 a 85 litros de lubrificante. Então é muito importante que as pessoas se conscientizem e observem, deixei o óleo aqui no posto, para onde é que ele manda esse resíduo depois? Qual é a minha parte? Como é que eu posso contribuir fiscalizando, perguntando se ele tem carinho com esse resíduo que eu estou deixando aqui para ele tratar? Para o representante do Sindicato das Empresas de Recuperação Automotiva de São Paulo, é preciso conscientizar e disseminar a informação para que as outras oficinas mecânicas deem o destino correto aos produtos para evitar poluir o meio ambiente. O setor automotivo, no que se refere à reparação, gera muito resíduo. E o detalhe, esses resíduos são resíduos perigosos, né? São resultados da manutenção, eles vêm contaminados com óleo, com graxa, e tem que ser dada uma destinação adequada para esses resíduos. Para fazer com que as pessoas tenham um interesse maior em dar uma destinação correta nesse resíduo, que é o óleo lubrificante, eles ganham para poder descartar. Em teoria, ele deveria pagar para poder descartar, mas na verdade ele ganha de 20 a 30 centavos o litro para poder dar a destinação correta a esse resíduo. É neste momento que as concessionárias e seus representantes tomam ciência dos novos procedimentos com base na Política Nacional de Resíduos Sólidos. Agora todo mundo não vai poder dizer, olha, eu não sabia. O workshop veio para nivelar essas informações, para que todos corram atrás e se adequem para não ficar fora da lei. As reuniões e seminários sobre logística reversa, iniciados no final do ano de 2011 e promovidos pela Agência Municipal de Goiânia, colocam o município na ponta no que diz respeito à logística reversa. Se o lixo produzido no Brasil aumenta 6 vezes mais que a população brasileira, a nossa responsabilidade com o lixo aumenta a cada dia. E a responsabilidade não é só dos governos federal, estaduais e municipais. É nosso também, consumidor, sociedade em geral. Vamos ficar de olho. Trilhas do Brasil, sempre em defesa da vida e do cerrado. Nós voltamos no próximo domingo em mais uma aventura pelo país. Até lá!